Mateus 6,34 diz assim: portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, bastam a cada dia os seus próprios problemas. Jesus aqui estava ensinando os seus discípulos sobre o que realmente eles deveriam se importar, o que eles deveriam se preocupar. Por trás desse versículo, a gente pode entender que Jesus estava tratando uma ansiedade nos discípulos. Olha, amanhã já tem problema, amanhã já tem preocupação. Foca no hoje, foca no agora. Resumindo, quem tenta viver o amanhã antes da hora, perde a paz do hoje. Hoje nós vamos falar sobre ansiedade. Você já teve preocupação na tua vida? Você já ficou se preocupando? Nossa, como é que eu vou resolver aquele negócio amanhã? Como é que vai ser o dia de amanhã? Meu Deus, eu tenho que falar com fulano. O que eu vou falar? Já ficou ansioso? Hã? Eu estava pesquisando sobre ansiedade e virou algo muito recorrente na nossa geração, certo? Desde a pandemia, aumentou a ansiedade na população brasileira em 63%. Uma a cada 10 pessoas sofre de ansiedade no Brasil. Isso é um dado da OMS, Organização Mundial da Saúde. E a ansiedade, ela não está apenas ligada ao excesso de coisas para fazer, mas a forma de como o coração lida com o tempo. Igual a gente leu nesse versículo aqui, os discípulos estavam antecipando as preocupações do outro dia. Muitas vezes nós fazemos isso. A gente já tem as preocupações de hoje, já tem as coisas que temos que resolver hoje, os problemas, e qual que é a nossa mente hoje? Igual falou ali no vídeo, se a gente não controlar a nossa mente, a gente é engolido por ela. Muitas vezes tem o costume de trazer as preocupações de amanhã para o agora. Aí você começa a carregar o dobro da preocupação. O fardo pesa mais. E essa soma do excesso de coisas para fazer e a incapacidade de controlar o coração a lidar com o tempo, o que acontece? Você entra num loop infinito, você entra numa rotina automática, e quando você vê, você já está preocupado demais, você já está ansioso, a respiração está mais ofegante, o coração bate mais forte, a mente já cria inúmeros cenários, e aí acontece o quê? Você já foi engolido pela ansiedade, já foi engolido pelas suas preocupações. E quando você chega nesse ponto, é difícil de sair, não é verdade? Quando a ansiedade bate na porta, você está acelerado, é difícil você respirar, você ter calma. Não, pera. Bom, teste. É difícil você voltar rapidamente para o lugar, estabilizar a mente. Isso requer muita sabedoria, né? Muito, vamos dizer assim, domínio próprio, que é um fruto do Espírito Santo. Mas hoje você está no lugar certo para ganhar sabedoria, adquirir sabedoria, fortalecer a tua fé, ganhar domínio próprio e aprender a confiar e viver o tempo de Deus para a sua vida. Nós vamos falar muito isso aqui, o tempo de Deus, de eu não querer ficar antecipando as coisas que Deus tem para mim, de eu não querer ficar antecipando os problemas que eu vou ter num lugar que eu nem cheguei ainda, num lugar de uma responsabilidade que nem é tua, e você fica trazendo essa preocupação para o agora.
Foi criado na nossa geração uma tendência constante de sair do presente e tentar antecipar o que ainda não aconteceu. Por que isso se acumulou, isso se agravou nessa geração nos últimos anos? Pelo excesso de informação. Você percebeu que depois da pandemia, o tanto de informação que a gente recebe aumentou absurdamente? O que aconteceu na pandemia? O que ia acontecer no mundo em 10 anos, a pandemia fez isso aqui, ó. Trouxe para 2, 3. E o tempo inteiro você tá na internet, você está recebendo gatilho, você está recebendo informação, a tua mente está sendo alimentada. Então o excesso de informação, a informação muito rápida, fez com que criasse essa tendência de sempre essa geração, a nossa geração, querer antecipar as coisas. Querer as coisas muito rápido, um resultado muito rápido, não lidar vamos dizer assim, com a pressão, não saber lidar com os problemas, e aquilo vai acumulando, e aí você é engolido pela ansiedade, você é engolido pelos seus problemas, você é engolido pelas preocupações. E Deus é um versículo simples, olha, não se preocupa com o dia de amanhã. Não se preocupa com o que ainda você não tem. Não se preocupa, não carrega um peso que agora você não precisa. Está me entendendo? Mais ou menos. Aí a mente começa a construir cenários, prever resultados, imaginar perdas, tentar soluções para problemas que ainda não existem. Uma mente acelerada. Começa uma preocupação excessiva por algo que não aconteceu, ou talvez nem vai acontecer. O que eu pude perceber? Todas as vezes que eu começo a ficar preocupado, a gente tem que exercitar a nossa mente, né? Eu gosto de estudar sobre esse assunto, neurociência, parte da psicologia. Quem já ouviu falar que a mente ela é um músculo? Você tem que exercitar ela. E todas as vezes que eu começo a ficar preocupado, meu Deus, como eu vou fazer isso, como eu vou resolver aquilo, como vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, no fim das contas não aconteceu nada do que eu achava que ia acontecer. Só que a nossa mente cria esses cenários, cria essas preocupações. Fica uma preocupação excessiva, fica algo maçante, aí isso é um roubo de energia, né? E o diabo, ele se utiliza dessa armadilha, vamos dizer assim, para começar a colocar o quê? Pensamentos na sua mente que são perigosos. Porque a ansiedade ela é uma porta para inúmeras outras coisas. A gente lê o versículo 34. Vamos ver o que Jesus falou um pouco antes. Isso aqui fazia parte do sermão do monte. E literalmente foi um sermão o jeito que Jesus estava ensinando os discípulos aqui. Versículo 25 e 27. Por isso, digo a vocês que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial de vocês as alimenta, vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? O que Jesus estava falando para os discípulos dele? A preocupação que vocês estão tendo não vai resolver o que vocês querem. Aquilo que você tanto está buscando, aquilo que você tanto está preocupado, por essas coisas simples, que o Pai vai te dar, não vai resolver aquilo que você quer. Aqui ainda os discípulos não tinham entendido o valor que eles tinham para Deus. Muitas vezes assim na nossa vida, você está preocupado com as coisas terrenas, com uma preocupação, vamos dizer assim,
simples, algo que é simples de resolver, como se Deus fosse te deixar sem. Isso é porque você ainda não entendeu o valor que você tem para Deus. É isso que Jesus está ensinando os discípulos dele. Você acha que o Pai não vai entregar isso para vocês? Versículo 28. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês? Homens de pequena fé. É um baita de um sermão ali. Jesus, nesse sermão, ele está falando outra coisa forte. Ele está falando para os discípulos: a preocupação que vocês estão tendo só está revelando a fé que vocês não têm. O que na sua vida te deixa tão preocupado que faz você olhar assim, cara, eu preciso confiar mais em Deus. Eu preciso ter mais fé em Deus. Eu preciso ter mais fé no que Ele tem para mim. O que te preocupa tanto que faz você perder essa fé, ter uma fé pequena? Homens de pequena fé. E por que Jesus estava dando esse sermão? Se você pegar esse capítulo todo ali, era um momento onde Jesus estava tratando as pessoas, porque elas estavam muito preocupadas com as coisas externas, com as coisas terrenas, coisas simples. Versículo 31. Portanto, não se preocupem dizendo o que comeremos, o que beberemos ou o que vestiremos, pois os gentios é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Olha com quem Jesus está comparando os discípulos. É os gentios que correm atrás dessas coisas. São eles. São homens, são pessoas que não seguem os princípios que você segue, que correm atrás das suas coisas. Então você está fazendo o quê? Você está se rebaixando ao nível dessas pessoas, pelo excesso da preocupação, por antecipar algo que Deus vai te entregar, que Deus sabe e conhece o valor que você tem. Jesus está falando, o foco de vocês não deve ser isso. Vocês não têm que se preocupar com isso. Os olhos de vocês têm que estar em outra coisa. O Pai Celestial sabe do valor que vocês têm, sabe do que vocês estão precisando agora, sabe da necessidade de vocês. Aí a gente chega agora naquele versículo clássico, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que Jesus está falando? Aonde tem que ser o foco? Reino de Deus e sua justiça. Na tradução original do grego, justiça significa aqui nesse contexto, doutrina que trata de modo pelo qual o homem pode alcançar um estado aprovado por Deus, uma condição aceitável para Deus. A preocupação de vocês tem que ser o quê? Em buscar o reino de Deus e um estado de ser aprovado por Deus. Seu foco está nisso? Você está buscando isso? Ok, Deus vai acrescentar tudo aquilo que você está precisando. Deus vai te entregar aquilo que você está querendo. Quando você está muito preocupado com as coisas que Jesus está falando para não se preocupar, é porque está faltando a busca pelo reino de Deus e a justiça dele. E quando falta essa busca pelo reino, o que mais falta? Falta fé, falta sabedoria, falta discernimento, falta Espírito Santo, falta a presença de Deus. Você começa a fazer o quê? É inverter as prioridades. E tudo começou numa
pequena preocupação, onde Deus fala, não se preocupa com isso. Mas em nome de Jesus eu declaro sobre a sua vida, que esse ciclo de ansiedade, de preocupação está quebrado na sua vida. A partir de hoje vai começar um novo tempo, amém? A ansiedade não é apenas uma preocupação que te deixa inquieto. O que mais acontece com a ansiedade? Ela retira o controle de Deus sobre a sua vida. A ansiedade também revela uma tentativa de você assumir o controle do futuro. O versículo falou, acaso alguém de vocês consegue adicionar mais uma hora de vida? A ansiedade ela é uma preocupação excessiva pelo futuro, por algo que vai acontecer. Cria cenários, cria situações. Isso faz o quê? Você começa a tentar controlar. E esquece que você tem um Deus que pode te entregar todas as coisas. Um Deus que te sustenta. A ansiedade, ela revela também uma tentativa silenciosa de controlar aquilo que está além do alcance humano. A ansiedade que você tem, ela vai resolver um problema futuro? Ela vai resolver uma preocupação? Não vai. Você se esforça para prever algo, para se organizar, garantir que tudo ocorra muito bem, e aí não acontece. Aí o coração entra em tensão, fica preocupado, fica inquieto. E esse tipo de comportamento revela o quê? Uma dificuldade de você confiar em Deus, de confiar de que mesmo que não aconteça do jeito que você quer, Deus continua sendo Deus. Você confia em Deus? Entrega o controle da sua vida na mão dele. Quem já viu aquele teatro do Revisão que coloca a cadeira? Entrega a cadeira para Deus falar o que você deve e o que você não deve. Deixa Ele assumir o controle. Provérbios 3, versículos 5 e 6. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. O entendimento humano, ele é limitado. O nosso entendimento, a nossa sabedoria, ela é ilimitada. E quando a gente fica se apoiando no nosso próprio entendimento, a insegurança na nossa vida ela é inevitável. Por quê? Todas as coisas que você quer fazer são apoiadas no seu entendimento, na sua sabedoria. E a nossa sabedoria é o quê? É ilimitada. E a sabedoria de Deus? É insondável, profundidade, não dá para medir. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Qual é o caminho, qual é a área da sua vida que ainda você não apresentou para Deus, que não reconhece a Deus? Normalmente é aquela área que te deixa mais preocupado, aquela que te traz ansiedade, é aquela que ainda você não entregou para Deus. Pode ser a financeira, pode ser a profissional, pode ser de relacionamento. Quais são as áreas da sua vida que te trazem muita preocupação, muita ansiedade? Você tenta adiantar os problemas, te deixa inquieto, muito preocupado, faz você ter uma fé pequena. A ansiedade ela não tem o poder de resolver o problema de amanhã. Sabe qual é o poder da ansiedade? Ela roubar a sua força de hoje. Por quê? Quando a gente fica ansioso,
A ansiedade, ela tira o teu poder de tomar uma decisão sábia. Que a mente fica muito agitada, pensamento acelerado. Pensa que tudo pode dar errado. E se? Mas e Deus? Aonde está Deus nessa história? Aonde está Deus nesse momento? Aonde você coloca Deus? A ansiedade não resolve o futuro, mas compromete o presente. Confia em Deus, entrega os caminhos, reconheça Ele em todos os seus caminhos, não se apoie no seu próprio entendimento. O que mais que acontece com a ansiedade? Além de tirar o controle de Deus sobre a nossa vida, a ansiedade desconecta o coração da provisão diária de Deus. A falta de confiança. Presta atenção, olha a importância de você, daquele versículo que nós lemos no início, da busca pelo reino de Deus e a sua justiça, para não faltar fé, não faltar sabedoria. Você está com os olhos e o coração no lugar certo. O povo de Israel entra no deserto, Êxodo 6:3. Eles chegam ao deserto, Êxodo capítulo 16, versículo 3. Os israelitas disseram-lhes: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito, lá nós sentávamos ao redor das panelas de carne e comíamos pão à vontade. Mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda esta comunidade. Quem que conduziu o povo de Israel? Moisés. Olha a mentalidade desse povo. Olha a preocupação deles. 2 capítulos anteriores, eles tinham acabado de ver o mar se dividir no meio e eles atravessaram em terra seca. E agora estão falando isso aqui. Eles estão preocupados no que eles vão, o que vai acontecer, o que eles poderiam comer, sendo que Deus tinha acabado de livrar eles da mão do inimigo. Olha a preocupação, olha a ansiedade. E quantas vezes Deus já fez prover na sua vida, e mesmo assim, te falta confiar nele, te falta depender mais dele. Mesmo assim você anda preocupado, inquieto, sem fé, preocupado com o que não tem, com o que não consegue resolver. Coração desalinhado, buscando pouco o reino de Deus, a justiça. Versículo 4. O Senhor, porém, disse a Moisés: eu lhe farei chover pão do céu, o povo sairá e recolherá diariamente a porção necessária para aquele dia. Com isso, os porei à prova para ver se seguem as minhas instruções ou não. Você sabe por que Deus coloca a gente à prova? Para elevar o nosso nível de fé e de confiança nele. É por isso que a gente sai de uma luta e entra em outra. Porque nós somos totalmente dependentes de Deus. Quando você não consegue atingir determinado nível de fé, de confiança em Deus, a tua mente sempre vai ficar desse jeito, olhando para aquilo que você não tem, para aquilo que você não consegue resolver, aquilo que está te faltando. Você esquece do que Deus já fez na sua vida. Você esquece do que Deus já fez prover. Você esquece do maná, e muitas vezes Deus está te testando, está te provando.
e você não evolui? Você quer ter mais fé? Você quer ter mais maturidade? Começa a olhar para os lugares que Deus te coloca, pelas dificuldades que Ele coloca na sua vida, com outro olhar. Fala, Deus, eu sei que o Senhor me colocou aqui, eu estou aqui por uma palavra, eu estou aqui por um propósito. Não simplesmente, começou as coisas ficarem difíceis, falar, poxa Deus, se eu ficasse em tal lugar, e se? Mas Deus é tão bom, que derrama o maná para o povo de novo. Versículo 18. Quando mediram conforme o Gomer, quem havia recolhido muito não teve demais, e ao que havia recolhido pouco, nada faltou. Cada um recolheu quanto precisava. Ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte, ordenou-lhes Moisés. Contudo, alguns deles não deram atenção a Moisés e guardaram um pouco até a manhã seguinte. Mas aquilo ficou cheio de larvas e começou a cheirar mal. Por isso Moisés irou-se contra eles. Já tinham vivido milagres, tinham recebido uma ordem. O maná era o suficiente para aquele dia, para o dia. Mas a ansiedade, a preocupação com o amanhã fez o povo tomar uma atitude errada. Quantas vezes eu vejo pessoas fazendo isso? Preocupada, ansiosa, toma uma atitude errada, sai dos caminhos de Deus, inverte as prioridades, para de confiar em Deus. Quando o povo tentava antecipar o maná de amanhã, o que parecia provisão se tornava um problema. Então a provisão na sua mão, com a intenção errada, vira um problema. Começou a cheirar mal, por causa de quê? Desobediência, falta de fé, falta de confiar em Deus, falta de entregar o controle e falar, não, se Deus já abriu o mar para a gente passar, o que é uma comida? Se Deus já te abençoou com um emprego, se Deus já derramou algo, uma bênção financeira sobre a sua vida, se Deus já abriu portas, você acha que Ele não é capaz de fazer de novo? Será que a preocupação que você tem, a ansiedade que você tem é maior que o nosso Deus? Existe algum problema que Ele não possa enviar pessoas, te ajudar, te dar sabedoria para resolver? O que o povo estava fazendo aqui? O coração desalinhado, tentando resolver com o próprio entendimento. E quantas vezes nós fazemos isso e quebramos a cara? Não, vou resolver porque eu acho que é assim. Vai ser melhor desse jeito. Nem pergunta para Deus. Ou o líder dá um direcionamento, entra por aqui, ó. Ou às vezes nem entra. Mas aqui só tem discípulo obediente, abençoado, né? Que fala o que o líder faz, o que o líder pede, obedece, busca o reino, né? Amém? A ansiedade na sua vida faz com que você tente antecipar as respostas, antecipar preocupações. E aí o coração perde a capacidade de perceber que Deus está te sustentando hoje. Existe a ansiedade da questão da parte psicológica, que tem o tratamento, mas poxa, tem que fazer a sua parte. Confiar em Deus. Confiar que Ele pode enviar pessoas para te ajudar nas suas preocupações. Confiar em Deus, que você está aqui hoje, numa igreja abençoada, com pessoas capacitadas para pastorear a sua vida. Com pastores
abençoados, cheios do Espírito Santo, que dão direcionamentos corretos, orientados, baseados na palavra de Deus. Deus não enviou o teu líder para brincar de cuidar de você. Deus não te colocou aqui para brincar de mudar a sua vida, você ser uma pessoa melhor. A falta de confiança em Deus, a falta de obediência. No último ano, eu acho que as pessoas que eu mais recebi, que vieram para a gente cuidar e tal, da Inabaláveis, eu acho que o top 1 era, principalmente os homens, é de achar que são bons demais, são muito sábios, sabe, literalmente, se apoiar no próprio entendimento. Não, o que eu sei basta. Infelizmente, nenhum desses está aqui hoje. Mas em nome de Jesus, isso não vai acontecer na sua vida. Amém? Nós temos um Deus soberano que sabe daquilo que nós precisamos. Sabe do que você precisa agora. Sabe o que falta para essa geração? Alinhamento. Alinhar um coração com a vontade de Deus. Mas as pessoas fazem o quê? Elas querem pegar a vontade de Deus e ver se encaixa na vida delas. Outro ponto. As pessoas querem pegar a agenda delas e ver se tem tempo para Deus. Sendo que Deus foi muito claro, objetivo. Os ensinos de Jesus eram muito práticos. Busque em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Busquem, é uma afirmação, uma ordem. Só que uma vida com Deus custa. Adquirir sabedoria divina custa. Ser cheio do Espírito Santo custa. Ter os frutos do Espírito Santo custa. Só que vivemos numa geração que quer o quê? Tudo muito rápido. Tá, Rafa, e como que eu encontro a paz em meio a essa preocupação? Como eu consigo lidar com isso? O que eu tenho que fazer? O problema não é você ter ansiedade, não é você ter a preocupação. O problema é quando ela bate na porta, é o que você faz. Quem você busca? O que você ouve? Para onde você olha? A paz vem quando o coração aprende a confiar no tempo de Deus. Em Mateus 6,34, Jesus ele não ignora a existência do amanhã. O que ele está ensinando? Que nós devemos reposicionar o nosso coração. O coração e a mente estão trazendo o problema de amanhã para o agora. Só Jesus está falando, não, pera aí, alinha o teu coração, a tua mente, o foco é aqui primeiro. A preocupação, a resolução agora é essa. O problema agora é esse. O que eu tenho para você agora é isso aqui. O que você tem que fazer? Se você sabe o Deus que você serve, pô, Deus, eu confio no que o Senhor tem para mim. Eu confio no que o Senhor tem para a minha vida. Você sabe o que é o melhor para mim. Eu sei que o Senhor está cuidando de mim. Confiar no tempo de Deus, confiar no tempo de preparo de Deus. A paz ela começa quando o coração aceita que Deus já está no futuro. Ele que tem os planos, os pensamentos a vosso respeito. E a ansiedade ela é uma forma de incredulidade na prática, porque você ignora a promessa de que Deus cuida de todas as coisas, de que Deus é soberano, de que Deus dirige a sua vida.
Pessoas que tentam viver o futuro antes do tempo carregam um peso que não foi chamado para carregar. Como assim? As pessoas tentam até antecipar uma promessa. Tentam viver fora do tempo de Deus. O que aconteceu com os homens que tentaram antecipar uma promessa na Bíblia? Abraão tinha a promessa de um filho. Saul não soube esperar o profeta Samuel para fazer o sacrifício. Tinham promessas, mas tudo era no tempo de Deus. Souberam esperar, anteciparam. Aí, Deus tem a promessa para a sua vida, Deus tem as coisas boas, mas você tenta cortar caminho, você tenta antecipar, e isso que vai gerando frustração, porque muitas vezes você não está preparado para receber aquilo ainda. O tempo de Deus ele não é igual ao nosso, que é cronológico, contamos as horas. O tempo de Deus ele é um estado, ele é um preparo. Deus vai te preparar para uma promessa, Deus vai te preparar para que se cumpra algo. Só que você ficar tentando antecipar, isso só vai gerar preocupação. Deus já está no futuro, Ele já sabe o que vai acontecer. O que a gente tem que fazer? Confiar no tempo dEle. E como você aumenta essa confiança? Buscando o reino de Deus e a sua justiça. Um estado de aprovação de Deus, uma condição de aprovado perante a Deus. Fala, Deus, eu estou buscando o reino. Deus, eu estou buscando o reino de Deus e a sua justiça. Aprenda a confiar no tempo de Deus e fazer o que está no seu controle, a sua parte. O que está no nosso controle? O que está no seu controle? Em quem você confia, em quem você ouve, aonde você espera e onde você descansa. O tempo de Deus ele é perfeito, Ele não erra, Ele não falha e Ele não tarda. Deus sabe de todas as coisas para a sua vida. Deus tem o tempo certo para cada coisa. Tem um profeta na Bíblia, estava estudando essa palavra, estudando a Bíblia, Deus me trouxe, o Espírito Santo me direcionou para esse livro, o profeta Abacuque. Esse profeta, ele estava aflito com algumas coisas, ele estava tendo algumas queixas, algumas preocupações, estava tendo uns conflitos, ele questionava muito profundamente Deus. Falou, Deus, por que isso? Até quando isso? Você vê ele fazendo os questionamentos, você vê ele preocupado, mas você nunca vê ele desobedecendo a Deus, tomando alguma atitude, antecipando algo. Ele questiona, ele está preocupado, ele fica ansioso em determinado momento, mas ele nunca sai debaixo da vontade de Deus. Ele não se move, não faz nada enquanto Deus não fala com ele. No primeiro capítulo de Abacuque, ele faz duas queixas. Deus ele responde as duas. Quando ele se queixa na segunda vez, no final dessa queixa, ele fala, Abacuque 2:1. Essa já era a segunda queixa. Ele questiona, ele tem os argumentos, ele tem a preocupação. Olha o que ele fala: permanecerei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre o baluarte, aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Ele questiona, ele está aflito. Se você ler um pouquinho antes, ele fala, Deus, por que está acontecendo isso? Até quando vai acontecer isso? Ele fala, eu apresentei a minha queixa, eu entreguei a minha preocupação ao Senhor, mas enquanto o Senhor não me responde, eu vou aguardar no meu lugar, eu continuarei vigiando, eu tomarei a posição sobre o baluarte, não tomarei nenhuma decisão precipitada.
porque eu confio no tempo de Deus, eu confio no tempo de resposta de Deus. E na sua vida tem que ser assim. Não tem problema você ter a preocupação, não tem problema você estar inquieto, mas você tem que ter o discernimento de saber trazer isso para o lugar certo. O profeta, ele está inquieto, ele está ansioso, ele está preocupado, ele está aflito, mas ele fala: eu vou esperar no meu lugar de sentinela, no baluarte. E é isso que você tem que fazer. Quando a preocupação bater na tua porta, fique firme, confie no seu Deus, confie que Ele vai te responder. Continua buscando o reino de Deus e a sua justiça. Tome posição sobre o baluarte. Baluarte significa fortaleza, um lugar seguro. E sabe qual que é o seu lugar seguro? Presença de Deus. Enquanto Deus não te responde, enquanto a preocupação está no seu coração, continue na presença, continue buscando. Não toma nenhuma atitude errada, não antecipe mais problemas. E Deus responde o profeta. Versículo 2. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas para que se leia facilmente, pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere, porque ela certamente virá e não se atrasará.